Esse é o Derivado Cast chegando pra você. Eu sou o Michel Arouca e eu estou aqui com os meus amiguinhos. Vocês já os conhecem. Um não, mas vou começar com que você já conhece. Alezinho Bonfá. Fala, Chechel. Muito bem-vindo. Que alegria, Alezão. Super alegria hoje, hein? Que novidade. Hoje nós temos um convidado especial diretamente do Rebobinando, diretamente do Não Ovo, diretamente do Amigos do Fórum. Olha ele aí, Luigi, caralho! O Luigi é de muitos lugares. De muitos lugares, cara. Coisa pra decorar. O Luigi está aqui preenchendo a vaga de Bruno Clemente, que foi mandado embora. Bubu rodou, Luigi entrou. Tá pra buraco. Ai, não, o Bubu volta na semana que vem. Ele está de férias ainda em Londres. Já podemos adiantar que ele terá muitas histórias sobre o Reino Unido, sobre a Terra da Rainha. Vocês não percam o próximo Derivado Cast, mas esse, Luigi, nós estamos ainda extra felizes, porque é o primeiro Derivado Cast temático. Olha só, que interessante. É a primeira vez que nós vamos escolher um tema e vamos falar o pod praticamente inteiro sobre esse tema. E, como você já fez no Rebobinando, esse é um podcast sobre podcast. Um podcast sobre podcast. É necessário, é necessário. E agora, a pergunta número 1, é podcast ou podcast? Eu falo podcast. Eu não sabia que existia esse debate tipo GIF, né? É GIF ou é GIF? Não, porque você fala podcast. É que o meu sotaque, eu sou do interior do Paraná, então eu preciso ter... Ah, tá. Não, o Cid também fala podcast no nosso. E ele da onde? O Cid é de Santos. É de Santos. Então, não sei, eu falo podcast, fala como? Eu falo podcast. Eu acho Podcast, que... Eu acho que foda-se, eu tô zoando. Eu não sabia que desse debate, eu não vim preparado. É irrelevante. Não vim preparado pra isso. Cara, mas ó, eu tenho que dizer que nós estamos passando por um momento de reavivamento com podcast. Eu acho que nós já fazemos podcast há 10 anos, o Podmaníacos tem 230 edições. Meu pai amado. E o Derivado Cast surgiu nesse novo tesão que a gente tá sentindo esse ano. Quem tá fazendo podcast já tempo fala, vai ter o boom do podcast. É o ano do podcast no Brasil. É o ano do podcast no Brasil, mas eu realmente acho que nós estamos muito próximos aí, sabe? Eu acho que facilitou pra caramba. No começo, cara, pra você escutar um podcast é muito complicado. Tinha que pegar o feed, arrastar, colocar no iTunes, numa parte certa, senão era tudo cagado. Hoje, qualquer agregador de podcast você baixa na App Store, no Google Store, você digita lá, podcast. Você baixa qualquer aplicativo, você digita o nome no podcast, não precisa procurar feed, não é a coisa mais simples do mundo, velho. Eu acho que a barreira, existia a barreira pro cara que queria criar um podcast, que o cara precisa manjar um pouco de edição, ele precisa hospedar. Não é, por exemplo, igual o YouTube, que ele te fornece uma plataforma gratuita, né? Que você grava um vídeo, sobe no YouTube e ele tá lá. Tá lá. Beleza. Pra vida. Pra vida. A questão do podcast o cara precisava ter um equipamento, ou o cara precisava saber um pouco de edição, ou o cara precisava, no mínimo, pagar uma hospedagem e também saber os esquemas ali para colocar esse podcast disponível para as pessoas ouvirem. Sim. E, por outro lado, tinha a dificuldade do cara que queria ouvir, que era justamente isso. Eu preciso assinar um feed. O que é um feed? O que é isso? Eu só conheço o WhatsApp, Facebook, que você está falando de feed aí, tá falando grego. Então, existia essa barreira. Mas, obviamente, o crescimento e a facilidade do podcast no Brasil, ele acompanha o próprio crescimento e a propagação do mobile, né? As pessoas estão tendo acesso a celulares e planos de dados, e isso possibilitou muito que as pessoas finalmente conhecessem essa mídia maravilhosa. Não, perfeito. Acho que você tocou no ponto-chave. O Alezão, que é um grande entusiasta de podcast, eu acho que ele escuta mais podcast do que eu. Eu consumo mais podcast gringo. Eu sou desses aí. Não, é porque eu gosto de MMA, então eu gosto de falar do podcast do Joe Rogan, podcast do The Fire and the Kid. Mas o Alezão também, você sente essa diferença, né? De a facilidade de consumir. Não, esse lance da facilidade do podcast, ele mudou. Eu tenho uma história pessoal com o Daniel Parceiro, que grava o Pod Force, que é um outro podcast aqui da família dos Série Maníacos, que trata de cultura pop e guerra. Olha o tema. Bom, hein? Mistura cultura pop com guerra, séries, filmes com o tema de história militar. E ele decidiu, há um ano atrás, ele me procurou para falar, como é que é esse negócio de podcast que você grava lá com os Série Maníacos? E a gente sentou num bate-papo no City Bar em um dia, cara. Em um dia eu consegui explicar para ele como é que funciona, eu que nunca tinha editado, com as informações que o Michel me fala, que também passou por conhecimento raso, e ele, baseado nisso daí, e com o site do Mundo Podcast, que tem uma quantidade de informação inacreditável, ele conseguiu sozinho explorar isso e 15 dias depois, ele já estava gravando no Skype, juntou com uma galera do Clube dos Generais, que, uma galera que nunca tinha feito isso na vida, e um mês depois ele já tinha publicado numa hospedagem gratuita
E hoje já tem 1 ano de podcast. Sensacional, cara. Cara, já tem 1 ano de CGCast, que é o podcast dele, e agora ele tá fazendo e veio pra junto do Série Maníacos com o Pod of Wars, que é um podcast mensal que a gente faz de cultura pop e guerra. Quer dizer, do nada, o cara hoje consegue fazer um podcast. A facilidade é gigante. Não, e tem a questão também, eu acho que a gente tá passando pela fase da galera apoiar esses produtos, esses conteúdos, né? Porque até então, se você queria ser um podcaster e viver disso, e você precisar de patrocínio, cara, se você não é o Jovem Nerd, muito difícil você vai ter um patrocínio. Mas hoje, por exemplo, acho que o Não Ovo, não sei se é, mas talvez seja o podcast mais bem sucedido do Padrim no Brasil. Ele é em podcast, ele é o maior do Brasil e ele é o 4º do mundo mais apoiado sensacional. Por ouvintes. Sensacional, cara. Mas você falou algo assim legal que dá pra cruzar com o que o Ale acabou de contar essa história assim, que é do cara que é do amigo dele que ouviu falar e ele gostava de sistema de guerra e ele chamou os amigos para montar um podcast. E cruzando com essa ideia que não dá para ver de podcast no Brasil hoje com o apoio de marcas, de empresas que patrocinem, comprem publicidade na mesma frequência que compram em sites e principalmente no YouTube. O podcast ele é uma mídia que o cara ele entra para fazer porque ele gosta daquele tema, ele quer falar daquele tema e ele tem tesão de falar daquilo. Ele não entra, vou entrar aqui igual no YouTube, assim, que muitas vezes os caras já entram e refém daquelas regrinhas e, tipo, tem que fazer vídeo assim, com esse tema, com esse título, com essa thumb, eu preciso fazer tal collab, e isso, senão eu não cresço, senão eu não entro em alta. O podcast, não. O podcast, o cara, ele entra porque ele gosta, porque ele sabe, assim, que, cara... Tem podcast no Brasil hoje que tem 200 mil downloads por episódio e não tem uma marca Isso é insano. disposta a atualizar e acreditar naquele podcast. Isso é insano. Então, o podcast ele é essa coisa da paixão tanto que a resposta do público é eu quero apoiar. Vocês lançam um padrinho, vocês lançam um Patreon, vocês lançam um Apoia-se, vocês lançam qualquer sistema aí que eu possa te ajudar. E eu vou ajudar porque o cara percebe que você está fazendo aquilo dedicando o seu tempo porque você gosta e não porque você quer simplesmente angariar seguidores e virar um digital influencer. Ô, Luigi, e por outro lado, você tem podcasts que o cara é tão apaixonado por um assunto e é um assunto tão nichado que ele não se preocupa que vai ter 500 downloads. Não. Cara, ele vai lá semanalmente, reúne as pessoas, tem um trabalho danado e vai atingir uma quantidade de pessoas pequena e ele faz porque é a paixão dele. Cara, então ele não está preocupado também em atingir, ao contrário, né? Tem um que, do nada, ele atinge milhares de pessoas e tem outro que ele não atinge ninguém e ele também não está preocupado em ir atrás de um apoia-se ou alguma coisa. Ele realmente faz porque ele gosta. Não, que foi o nosso caso por anos, inclusive, né? Eu não sei se é um bom motivo, se é um motivo digno, é um motivo escroto, mas o Pod Maníaco só existe porque eu não conhecia nenhum podcast de séries que eu gostava. Eu não gosto de nenhum, vou fazer um. É normal. É por isso, né? Exato. O Derivado do Cast surgiu, eu falei, cara, eu não conheço nenhum podcast híbrido que eu goste, em áudio e vídeo. Vamos fazer o Derivado do Cast. Então, essas foram necessidades de eu querer algo e não ter, então a gente resolveu criar. E até meses atrás, o Pod Maníacos, que está aí também há anos no ar, a gente teve, sei lá, patrocínio poucas vezes de alguma série, de algum canal. Falava, divulga essa série aí, que isso é muito bom, né? Eu acho que se você pegar nos Estados Unidos, a tendência é essa. Você divulgar um produto, quando você fala no podcast, você tá botando sua mão no fogo, sabe? Uhum. Então, é muito comum você ver, nos podcasts que eu acompanho, como é muita luta, os caras falam desde colchão, tem um colchão novo. Cara, quase todos os podcasts falam desse, acho que é Casper. Do colchão? Manda pelo correio a porra do colchão. Ô, louco. Colchão bom pra caramba. Eles desenvolveram uma tecnologia lá que eles mandam pelo correio. Tem muito site de aposta. Tem site de comida, sabe? Que você pede comidinha pronta toda semana, que é tipo um Netflix da comida. Você paga uma mensalidade. Então tem pra caramba isso. E o Pod Maníacos, a gente recentemente entrou no Apoia-se e, cara, ele tá indo super bem. A gente tem a impressão, fala, cara, quem que vai dar grana pra gente comprar equipamento, manter a periodicidade? Quem se importa? E a galera se importa mesmo, cara. É diferente. O ouvinte de podcast, eu percebo isso e pra mim foi assustador. Ele tem uma relação muito próxima com o cara que está fazendo o conteúdo. Ele sente essa autenticidade, essa vontade do cara estar ali toda semana entregando um conteúdo de 1 hora. Não é 10 minutos de vídeo. Eu não estou querendo dizer que o cara que produz um vídeo para o YouTube bem feito e tal leva 5 minutos para editar um vídeo. Não, tem cara aí que leva horas e até dias para editar um vídeo de 10 minutos. Mas a regra, quando você entra no YouTube e vê os principais canais, é vídeo do cara fazendo qualquer coisinha ali, uma reaçãozinha e 10 minutos tá no ar. O podcast é 1 hora do cara desenvolvendo em cima de um tema. Exato. Entendeu? Não é simples. Então, o ouvinte ele entende isso
E eu acho que essa coisa mesmo, agora é uma coisa meio romântica, o cara tá com fone de ouvido, né? Ele tá ali no momento que ele tá, sei lá, dentro de um ônibus, ele tá lavando a louça, apesar de ter saído uma pesquisa do Spotify mostrando que quase 60% do consumo de podcast os caras fazem em horário de trabalho. Lavar louça, adoro. Lavar louça e ouvir podcast, cara, é terapêutico pra mim. Bom, todo dia. É o que eu faço. Lavar louça e escutar podcast. Ou eu boto ali em cima da geladeira pra não molhar e vou lavando louça e vou escutando, cara. Muito bom. É a forma que eu mais consumo, no trânsito e lavando louça. Não, pra mim é no trabalho mesmo. Você faz parte da maioria, né? Cara, porque eu uso e recomendo o Overcast, pra mim é o melhor agregador de podcasts. Eu acho ele perfeito. Pra Apple, né? É só pra iOS. Pra iOS. Cara, mas ele é perfeito porque ele tem uma sincronia. Então o que acontece? Eu saio de casa e vou escutando. Tava escutando, inclusive, o Rebobinando ontem. Então eu saí de casa você tava entrevistando o dono do Trad. O Lierson. Cara, perfeito o podcast. Então eu saí de casa escutando, cheguei na empresa, parei. Aí você dá o pause no celular. Aí eu chego e no browser ele já tá sincronizado. Legal. Aí eu coloco isso é muito bom, o fone de ouvido, continuo dando play, aonde tava ele já tá sincronizado. Isso é sensacional. Então são os 2 lugares que eu mais escuto podcast. É no carro, é no trânsito e no trabalho. Procrastinando. Cara, isso, cara, acabou, matou o problema de ter estresse no trânsito, né? É verdade. Eu saí hoje de Campinas pra vir pra cá, hoje teve um trânsito fudido pra vir pra cá, No que Rodoanel? demorou 1 hora. Não foi no Rodoanel, não, foi na entrada de São Paulo aqui mesmo. Cara, e tava, sei lá, 1h30 de Campinas até aqui. Normalmente demora 1 hora. Aí eu falei, não tem problema, vou escutar um pouquinho mais, vou dar uma olhada nos outros podcasts. Já fica a dica pro João Dória aí lançar o podcast lindo, né? Programa aí pra cidade de São Paulo, disponibilizar podcast grátis pras pessoas, né? Distribui podcast aí pra todo motorista de carro. Acaba o estresse, acabou. Já é. Não, e você sabe que eu tenho notado uma tendência relacionada a podcast, que nos Estados Unidos, cara, os números são muito impressionantes. Não, lá é... É absurdo. Por exemplo, o Joe Rogan, que é o comentarista do UFC, se não me engano, ele tem o podcast mais bem sucedido do mundo. O cara lança 3 programas semanais de 3 horas cada. Caraca. E ele tem um programa que é o Fight Companion, que ele faz... Ele e os amigos dele ficam comentando as lutas, só que quase nunca eles comentam, né? Eles ficam falando sobre disco voador, sobre teoria da conspiração, sobre vinho, sobre maconha, sobre luta. Então os caras viajam. Muito bom. Cara, tem 10 milhões de download essa porra. É muita coisa. Os caras têm mais audiência que a CNN. E eu acho que o formato do podcast é isso. É os amigos trocando ideia sem edição. Não tem trilha sonora, não tem vinheta. Então, eu acho muito legal que esse formato mais simplificado do cara gravar num dia e postar no mesmo dia, porque tem uma edição simplificada, isso é muito animador pra gente. Sim. Porque o Podmaníacos, cara, que tem trilha sonora e tal, é 12 horas de edição pelo menos. E eu, que não sou um profissional do bagulho, sofro. Porque no amadorismo lá, tô quebrando galho, mas tô quebrando galho há anos, né? Então, isso foi uma das coisas que nos animou no Apoia-se. Cara, vamos pegar um profissional. Não precisa ficar 12 horas. O cara que manda isso aqui fazer por muito menos e faz muito melhor. Não, o Daniel Bayer, que é o editor de todos os podcasts da Família Não Salvo, o cara é um dos melhores. É top 3. Ele é caro? Bom, não sei. Não é o salário dele. Não é o que pago, né? Mas manda em DMs. E ele edita 5 episódios. A Família Não Ovo, hoje, a gente tem podcast de segunda a sexta. Sensacional, cara. E ele edita todos. E ele é um baita profissional. E ele é uma máquina de edição. Mas o cara trabalha com isso há muito tempo e tal, enfim. Cara. Mas ele não leva 12 horas, né? Porque a gente... Claro. Eu quando editava... Eu tinha um podcast, o primeiro podcast meu foi o Badabing, que eu fazia com o Nerd Rabugento, que era sobre séries. E... Ó, o concorrente. Não, ele não existe mais, pode ficar tranquilo. Ainda bem que acabou. Não, e sabe por que acabou? Porque eu não aguentava editar, cara. Eu não tinha paciência. Eu falava, cara, isso aqui é insuportável, não dá. Pra mim, esgotou. Aí coincidiu que quando a minha filha nasceu, eu falei, mano, vou parar com essa porra. Eu vou ficar 4 horas editando um podcast. É foda. Sabe? Eu fico com a minha filha. Então, eu não tenho filha, mas eu tenho namorada. Eu sei como é que é sofrido o tempo no final de semana. Você tá lá com a pessoa querida e você tá lá editando. E assim, eu até gosto de editar. Pra mim é gostoso. Eu me divirto ali, mas realmente demanda um tempo muito grande, né, cara? E o interessante é que eu acho que tem uma outra tendência que eu tô achando que vem pro Brasil é o lance das networks, cara. Nos Estados Unidos tem as networks de podcast que os caras montam a rede, eles lançam o aplicativo deles e com todos os podcasts
podcast da rede e a galera paga uma mensalidade para ter algumas vantagens. Então recebe o podcast antes. Eu não sei direito quais são as vantagens de assinar uma network. Mas eu ainda não sei como isso não tem no Brasil, uma network grande de podcast. Por exemplo, o canal do Série Maníacos no YouTube é da Amazing Pixel, que é a network do Jovem Nerd. Obviamente que o Jovem Nerd não precisa de network. Mas os caras tem canais do Pili, do Galo Frito. Então, já dá pra fazer um podcast de comédia, um podcast de culinária com o Tucano, um podcast de série com o Série Maníacos. Bom, já tem uma network bem diversificada. Sim. Como é que os caras não fizeram isso ainda, sabe? E eu tô achando que vai rolar. Então, mas é que os Estados Unidos, a gente sempre olha pra eles e passa 5 anos e chega aqui no Brasil. Exato. Então, o blog, quando explodiu a blogosfera aqui, o Série Maníacos já tem há quanto tempo o site? Mais de 10 anos também. Então, a blogosfera, quando ela explodiu ali em 2007, 2008, que começou a ser comum encontrar sites que tinham quase 500 mil de acessos por dia, nos Estados Unidos já era uma realidade desde 2000, 99, 2000, Nossa. Que lá já tinha site com esse... Quando explodiu o YouTube aqui, já existiam os criadores de conteúdo. E hoje o podcast nos Estados Unidos ele é visto como a mídia da vez. Assim. É muito impressionante que aqui no Brasil, a gente perde tempo falando... Quando vai falar de conteúdo na internet, a gente ainda está focado no cara que entra na banheira de Nutella. Ele é o sinônimo de sucesso. Eu nada contra, o cara faz para criançada e tal. Mas quando ele passa a ser a referência para tudo, a gente tem um problema que parece que conteúdo e qualidade não podem conversar. E lá nos Estados Unidos, o podcast ele já é uma parada assim que está tão bem resolvida. Você citou esse exemplo do cara que tem 10 milhões de downloads, o cara chega a bater um episódio de série em audiência. Fácil. A audiência do Game of Thrones. Exato. O Serial, que foi aquele podcast que abalou assim, o mundo dos podcasts, que foi uma coisa assim, inacreditável, que era uma série, uma documental, todo episódio a mulher, estilo Make a Murder, né? Que a mulher ia lá investigar, era um crime que ela pegou e uma jornalista e começou a recontar a história desse crime, entrevistar. E era assim, 6 milhões de downloads por episódio, cara. É bizarro. 5 milhões de downloads por episódio. E aí começam a surgir essas networks, né? O cara empresas que se dedicam exclusivamente a criar podcast, mas também a produzir podcast, por exemplo, para a marca. Então você tem, sei lá, a HBO aqui no Brasil quer lançar um podcast sobre Game of Thrones. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Tem os podcasts de The Walking Dead, tem essas coisas. O Pod of Thrones, aí cadê? Pod of Thrones e tal. Então, aí a HBO quer lançar um podcast assim, eles já têm uma empresa para procurar e tal. E lá isso está ficando muito comum. A última pesquisa de audiência que saiu, a cada 4 americanos, 1 já consome podcast. Sensacional, cara. É impressionante os 25%. Sim, é gigantesco. E aí aqui no Brasil, o podcast ele sempre esteve sendo feito, sendo consumido, mas ele está começando a ganhar uma visibilidade no sentido que outras pessoas estão começando a entrar e também produzir outros formatos. Né? Você falou, por exemplo, você gosta desse formato de conversa, né? Que aqui no Brasil ficou muito popularizado por causa do Nerdcast, que é a porta de entrada, né? É a maconha. Começou a usar, você entra nas drogas. Brincadeira, hein? Então, popularizou esse formato, chama os amigos, conversa de bar e tal, vamos falar de qualquer coisa. Então, mas está começando a surgir outros formatos de podcast, pessoal explorando. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Guilherme Afonso, que ele faz o 1986, que é uma série em podcast. Que ele conta, é um audiodrama que se chama. Então, todo episódio, toda semana tem um episódio ali de 9, 10 minutos. Ele se passa num passado distópico. E aí ele narra. Ele tem vários. Já vamos adicionar aqui. É bem legal, bem legal. Então é todo sonorizado. Aí tem, por exemplo, o Ivan Mizanzuki, que ele faz o Anticast, que é um podcast que é nesse formato de conversa e tal, mas ele tem o Projeto Humanos, que é um negócio absurdo, assim, de qualidade e como ele trabalha, assim. Ele tá 1 ano trabalhando na próxima temporada. 1 ano que ele tá pesquisando, Caraca. Que ele tá investigando, que ele tá entrevistando. Ele tem mais de 100 horas, ele conta, que ele tem mais de 100 horas de áudio bruto para ele editar, para transformar isso numa temporada de 10 episódios. Então, assim, tá começando a acontecer alguma coisa aqui no Brasil e isso, eu acho que em algum momento as marcas, as agências de publicidade, vai ser impossível o podcast ficar invisível para elas. Sem dúvida nenhuma. Ô, Lesão, eu não sei se você vê esse motivo também, mas eu acho que aqui no Brasil, eu acho que não estourou muito, principalmente por causa da limitação do 3G. Nos Estados Unidos, se você navegar na internet, cara, é outra experiência. Parece que você está com outro celular, de tão rápido que é a conexão lá. Então, você pode se dar o luxo de baixar um podcast de 3 horas no seu 3G. Aqui você não tem essa liberdade. Você tem que usar o Wi-Fi sempre. Então, limita pra caramba. Quem tá na rua e não consegue
fazer o download de uma vez, né? O meu arroz com feijão é fazer o seguinte, o Overcast mesmo, os aplicativos, ele já permite, eles têm configurações que o agregador, ele bate o episódio, ele sabe que existe, mas eu só baixo no Wi-Fi. No Wi-Fi, sim, o meu também Então, faz isso. acontece, chegou no Wi-Fi, ele baixa o episódio, aí eu tô no 3G, eu só escuto offline. Mas não tem problema, cara, porque como eu escuto mais ou menos uns 30, 35 podcasts Olha isso, que tarado. então não tem problema. Eu sempre tenho episódio antigo pra assistir. Então não sou aquele negócio que... Pra ouvir. É pra ouvir. Assistir é foda. É que nós estamos aqui no Derivado, né? Que Derivado a gente pode assistir ou ouvir, então não tem problema. Mas, então pra mim, esse lance de, nossa, você precisa ouvir assim que sai. Pra mim isso não é um negócio que me depende, né? aflige, mas... Então eu sempre tenho alguma coisa inédita pra ouvir. E também tem muito material antigo, né, cara? Se você for pegar o Rebobinando mesmo, que eu conheci faz pouco tempo, eu ouvi os últimos 3 ou 4. Puta, mas é muito bom, né, cara? Então tem muita coisa antiga pra ouvir. Então... E você acha que esse é o segredo, cara? Fazer pauta fria pra galera ouvir quando quiser? Ou pauta quente ainda ideal, tipo igual o YouTube? Então, lá a gente faz o Não Ovo, que é 100% pauta fria, porque é um podcast de comédia, um podcast de humor. Mas aí a gente viu que o Não Ovo estava crescendo e o Cid, a gente conversando, falou, cara, vamos lançar, por exemplo, que o B9 faz isso. O pessoal dos podcasts do B9, o Braincast, que eles começaram a lançar podcasts derivados, ali com os próprios... Começou com assim, cada participante da bancada começou a ter um podcast ali. E aí eu falei, cara, vamos fazer isso, vamos testar, vamos ver como é que tá a nossa audiência. E aí a gente lançou o Rebobinando, que é de cultura pop, e eu pensei assim, cara... Mais um podcast de cultura pop. Tanto que eu abro o podcast falando, mais um. Ai, meu Deus do céu. E aí eu pensei assim, bom, vai chegar sexta-feira, lançou o Thor, você vai entrar no YouTube, vai estar todo mundo falando do Thor. Vai entrar no podcast, vai estar todo mundo falando do Thor. Vai entrar no Twitter, todo mundo falando do Thor. Thor. Às vezes o cara não quer saber mais do Thor. É um filme de herói. Não dá pra ficar escutando 10 horas de conteúdo de todo mundo falando de um filme de herói. Né? E todo mundo falou que foi engraçado pra caralho. Mais um acerto Marvel, diretor, com ótimas cenas de ação e um excelente bom humor. Taika Waititi entrega mais um acerto Marvel. Aí vai lá. Eu falei, pô, eu não quero falar. Eu vou começar a lançar pauta fria. Aí no dia que, por exemplo, todo mundo tava falando de Thor, eu lancei um de comida. Que é o com o Liarce, pra falar de comida. E a pauta fria, ela tem essa questão do cara poder ouvir, sei lá, o podcast é na sexta. O cara pode vir no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Então, eu acho que ela também... Você parece aquela ovelhinha negra, assim, sabe? Você chama um pouco, você desvia um pouco a atenção do cara, que ele entra no feed dele, tá ali. Game of Thrones. Hambúrguer. No dia que, quando, por exemplo, acabou Game of Thrones, eu lancei um de Rick and Morty. Só pra ser o diferentão. Então, a pauta fria, ela atrai a atenção do cara. E às vezes o cara ouve a pauta fria em cima da quente, talvez. Eu acho que por causa de tanto excesso, mas ela é assim, ela se estica. O cara pode ouvir daqui um mês que vai estar valendo. Só um pouquinho. Stephanie, como é que nós estamos de tempo aqui? Eu estou achando que... dá tempo ainda. Não. Ô, Luiz, você falou um negócio que é verdade mesmo. Quando saiu o Blade Runner, aí bate na semana seguinte, ele bateu Rapadura Cast, Papricast, Cinemático, todos que eu escuto e todos falando de Blade Runner. Cara, e aí você não dá pra você ouvir todos eles. Escolher, né? Cara, aí você vai, o primeiro que bate, você escuta. O segundo, você escuta. O terceiro, você deleta sem escutar. Mas aí você fala, você que é ouvinte e gosta do podcast, se você tem o podcast no seu agregador, pra gente é muito importante. Sim. Porque o download tá feito. Né? Cara, é lógico que a gente quer que escute, e ter feedback, faça comentário, coisa e tal. Mas pelo menos tá lá, né? Não, e essa dica que a gente tá falando aqui é muito bom pra quem é iniciante, né? Use o agregador de podcast e vá lá no settings dele e coloque pra baixar automaticamente quando você estiver numa rede Wi-Fi. Então você não vai gastar seu 3G. E é muito bom, você nem percebe. Muitas vezes eu falo, puta, esqueci de baixar. Ah, não, eu tinha colocado, já tá aqui no meu telefone. Então é lindo sair de casa com um podcastzinho limpinho ali pra você ouvir. O Wi-Fi ele quebra um galho assim gigantesco, porque você acorda tanto que aqui no Brasil a gente tem uma... Tudo que a gente faz de podcast aqui tem muito do que o Jovem Nerd, muito eco do que o Nerdcast fez. Então, também essa coisa de lançar o podcast sempre de madrugada ou da manhã, criou-se um hábito, né? Tudo é hábito, então o cara tem o hábito de acordar e o podcast dele tá no feed. Né? Então, é difícil os podcasts, por exemplo, que saem 3 da tarde, 8 da noite, 5 da tarde, ou o Rebobinando sai às 10 da manhã. Mas porque, enfim,
essa coisa do cara acordar é muito bom. E a galera reclama com o Rebobinando. Pô, por que você não bota negócio pra quase 5 da manhã? Não, cara, porque eu preciso publicar, fazer o post, eu não vou acordar às 5 da manhã. Aí quando a gente publicava meia-noite, às vezes dava problema no servidor, aí... Só ia ver de manhã quando acorda. Aí todo mundo reclamando. Então, mas esse hábito do cara acordar e tá todo baixado ali, o cara só bota o fone e vai embora. Isso aí, o cara que assina o podcast tem que colocar pra baixar automático no Wi-Fi. Ele tem que confiar. Tem. É confiança. É confiança no podcast que você assina. E depois do corte, você vai saber se o Luigi gosta mais de YouTube ou de podcast. Ai, meu Deus. Luigi, corrija-me se eu estiver enganado, mas eu sinto que você hoje tem muito mais tesão com o podcast que o YouTube. Eu assino lá o Amigos do Fórum no YouTube e faz um tempinho que não rola um vídeo lá. Ah, cara, eu sou fã de podcast. Podcast pra mim é a melhor mídia. Tanto pra fazer, pro cara se comunicar, pra você passar a tua mensagem. Eu ainda gosto muito de escrever. Então escrever é um prazer que eu tenho, eu tenho ensaio, eu gosto muito de ler, leio muito review. Mas... Aliás, vamos aqui comentar sobre o post viralizado do Amigos do Fórum de Game of Thrones. Nossa, Eu nunca vi um post tão compartilhado no Facebook. Esse então, esse post... Qual que era o título mesmo? Precisamos aceitar que Game of Thrones virou fanfic. Esse post é o seguinte, porque assim, eu acompanho o palestrinha, não vai dar uma palestra. Eu acompanho Game of Thrones desde 2012, que eu comecei na segunda temporada. E desde então eu escrevo sobre a série. E essa 7ª temporada eu achei um horror. Mas assim, ó, eu achei um horror do começo ao fim. Eu não gostei de absolutamente nada. Assim, é uma parada que eu quero esquecer da minha mente. Caralho. Podia ser cancelado até. Eu não gostei mesmo, assim. E aí eu... Não, podia ser cancelado, velho. Aí você me machuca. Não, pode cancelar. Olha o manto sagrado aqui, ó. Olha o filho da arte, vou te pegar. Evita a dor. Você quer levar uma facada? Eu não quero correr o risco de levar uma facada. Ó, derrubou o Jon Snow aqui, ó. O Daniel dropou todo mundo. Fantasma. Ó o Mindinho. Não, mas falando sério. Mas assim, eu não gostei. E aí eu não vou ficar lá passando pano, porque eu sou fã, porque é isso aí, tem que dar confiança. Confia em sério, não quero saber. E eu não tava gostando, eu tava me incomodando. E aí veio aquele episódio, que é o episódio, acho que eu sei lá, que o do dragão zumbi. E aqui eu falei, mano, legal os efeitos especiais, né? Parabéns pro pessoal dos computadores aí que tá fazendo os efeitos bonitão. Ó, que belo, né, esse dragão. Mas não foi o menor, é tudo ruim. E aí eu tava falando assim, cara, não é possível que a série que eu sempre gostei tanto e eu sempre briguei, até as temporadas assim, que a galera malhou, tipo a 5ª, que a galera detesta, que pior do eu gostei. Eu falei, mano, não é possível. E aí eu falei, vou escrever o texto, né? Só que é um texto que ele é ligado com os outros textos do site. Então, tem muito argumento ali que ele só vai fazer sentido porque no texto sobre o episódio 3 eu desenvolvi melhor. E aí eu escrevi um texto básico, coloquei esse título, postei e fui dormir. Acordou explodindo a cara, notificação. Eu acordei, cara, tinha 3.000 pessoas online no meu site. O post tava com quase 800 mil de alcance no Facebook, assim. Então Caralho. tinha muita gente lendo o site, tinha muita gente, e assim, a galera malha. Até o pessoal concorda, né? O pessoal, finalmente, aí tem aquela, finalmente alguém com coragem pra falar, tipo, nossa, muito corajoso. Mas tem a galera que, os caras, pelo amor de Deus, burro, bosta, por isso que eu só leio Omelete. Caralho, burro. Ninguém falou isso. Não sei o quê. Por isso que eu só acesso o Jovem Nerd. Por isso que eu só leio Séries Maníacos. Aí sim. Sei lá, eles são críticos de verdade. Mas eu não sou crítico. Como foi que eu sou? Eu sou um cara escrevendo sobre as coisas que eu gosto, entendeu? Por isso que eu só leio ligado em série. E aí os caras... Enfim, aí foi uma coisa assim que eu fiquei uma semana, né? Ou eu era o cara mais incrível do universo, porque eu tive a coragem de falar mal de Game of Thrones. Porque falar mal parece que você é um ranzito. Estou falando mal, isso é feio. Quando você tem vários textos, né, explicando os seus argumentos, você fala mal, ou o cara que não entende nada, que você é hater, que o Amigos do Fora sai de hater. E aí eu virei um hater, né? Agora, eu não posso falar mais nada de qualquer série que eu falo assim, eu não gostei. Lá vem o hater! E o hater? Pô, cara... Você virou o Hassel do Amigos do Fórum. Mas ainda fosse, se tivesse a bagagem do Hassel, né? Tá sossegado. Mas as pessoas... O Ricardo Rente do Amigos do Fórum, o hater. Pois é, os caras me falaram que não, cara. Aí o cara você não gosta de nada. Eu falei, cara, esse ano, as únicas 2 séries que eu assisti e não gostei foram House of Cards, essa 5ª temporada, e Game of Thrones. E aí eu listei todas as séries que eu assisti e gostei. É tipo assim, umas 20. É a maioria, né? E ainda assim, eu sou hater. Então é
isso. E aí, por causa de um post, por causa de uma série, você acaba sendo estigmatizado. O hater das séries. E você é um lover, você não é um hater. Pô, eu só falo bem, cara. Tanto que o Amigos do Fórum, que é o meu site de séries e cinema e com outras bobagens, eu só tenho texto das coisas que eu gosto. É a minha vibe. Eu gostei de um filme, eu só vou escrever dele se eu gostei. Eu vejo um filme, eu não gostei, eu nem escrevo, que é já pra evitar esse tipo de coisa. Você vai ficar falando de forma negativa. É legal, eu acho legal isso. Só que Game of Thrones é uma série que eu acompanho ela há muito tempo e eu não vou... eu falei pode cancelar e tal. Não vou abandonar a série, porque eu acho que ela tem várias qualidades e pode melhorar, enfim, apesar de não ter gostado dessa. Então eu não vou falar, não vou escrever porque eu não gostei. Não vou fazer isso. Só que, enfim, o amigo pode entrar no Amigo do Fórum. O Amigo do Fórum é bonzinho. Não pode não, porque... Entra sim, é essa legal. Essa semana eu fiz um texto que eu não tô gostando de Stranger Things. Ai, E caralho. aí agora é outra paulada que eu já tô começando a receber. Joga o Demogorgon já nele. caiu também. E aí, desmaiou, Eleven Espera o post lá pra segunda página, aí você acessa. Tira essa menina perto de mim. Espera o post pra segunda página, você acessa. Fala, pô, aqui é só gente do bem, gente feliz, né? O monstro do Luigi não gostou da live. Ai, cara. Bom, mas voltando ao podcast, você falou do Daniel Bayer, eu tava escutando, vindo aqui pra São Paulo, eu tava escutando Não Ovo de Gambiarra. Uhum. Cara, e aí eu vi que o cara que entrou lá, o convidado que não... Eu vi que não fazia tempo que não gravava e foi a primeira vez que teve um pepino de gravação. Cara, e a gente já teve esses pepinos várias vezes, né? E temos que compensar que nós acabamos de ter um pepino desse agora, né? Teve um corte extra aqui, quem tá assistindo no YouTube, porque a câmera parou. A gente tava falando sobre pepino de podcast, aí a Stephanie, peraí, falando em pepino, deu merda aqui na câmera. Nossa, que então, maldição, né? Que time. Não, treta com gravação, cara, nossa, e é um balde de água fria, cara. Você gravar um programa inteiro e perder esse programa porque deu merda na gravação, cara, meu coração desmancha, cara. Não, é uma hora de conversa, jogado fora. Nossa. Não, teve um caso que foi sintomático. A gente fez uma gravação, Luigi, lá no Fridays, né? Que a gente é influencer lá do Fridays. E a gente gravou... Estou aqui ao lado de digital. E a gente tava gravando um programa lá super especial no Fridays e no meio do programa a gente ia servindo a bebedeira lá, né? Então o pessoal ia trazendo bebida, ia trazendo triple sec, qualquer negócio. O Michel que sabe o nome dessas bebidas cheia de uísque, eu tomei cheia de todos conhaque. virgem lá, não sei de nada. Então, você tomou bebidas só... coloridas. Você tomou bebida virgem, mas eu fui bebendo e perdeu um bloco inteiro. Cara, e a gente tava falando de Homem-Aranha. Cara, eu fiz um bloco super legal. Só que aí, não, perdeu tudo. Vamos falar de novo. Só que nessa retomada, a gente já tava numa bebedeira foda. Cara, então, esse lance de perder pedaço é um negócio, pra quem tá começando com podcast agora, saiba, é que nem andar de moto, cara. Você vai cair. Cara. Uma hora você vai cair. Faz parte mesmo, infelizmente. No Não Ovo, como a gente grava 5 episódios de podcast toda semana, não só no Não Ovo, Não Ovo, tem o Bicuda, que é de futebol, tem o Se Eu Fosse Você, que é um podcast curtinho, que só de responder e-mail e tentar dar uma solução pro problema dos jovens. Então, aí tem o bônus do Não Ovo, e tem o Rebobinando. E aí acontece muito de perder, mas já teve assim de não perder por causa de problema, a gente ter que não colocar no ar por causa da escrotidão. Assim. Fica um escrotocast. Porque o Não Ovo é o escrotocast. Assim, o Não Ovo é a primeira vez na internet assim, que eu sinto que as pessoas me odeiam sem nunca ter me visto. Assim. Por causa da escrotidão. Assim, às vezes o cara entra lá, o cara entra lá, porque o cara acostumado com o Nerdcast, o Puta Papo, aí tem o Braincast, os top, assim, né? O Mamilos, as minas jornalistas e tal. Aí vai entrar no Ovo, tá o Luigi falando, esquerdomacho, não sei o quê. E aí o cara pega ódio. Aí teve uma vez que a gente tava gravando e mandaram cerveja pra nós. Mandaram, assim, tipo... Quem mandaram? Um ouvinte ou uma marca? Uma marca. Só que mandou muita. E aí, cara, era tipo, a gente gravando numa sexta, porque a gente gravava na sexta, hoje a gente não tem data. É uma bagunça. É um caos, assim. E aí, vamos beber. Gelou a cerveja, começando. Vamos gravar agora. E a gente ficou muito bêbado. E a gente começou a escrotizar demais. Aí começou a fazer aquelas piadas assim que, tipo, puta merda, se isso aqui cair na mão das fanpages poderadas, né, tão lascados. E aí a gente... Na hora a gente não pensou nisso. A gente achou que foi um puto episódio. Só que daí quando a gente ouviu o Bruto, falou, mano, não dá pra colocar mais. Começou a cortar, né? Corta esse pedaço, corta aquele, corta ele. Aí sobrou 10 minutos.
Homem tem é até meio machista falar isso, mas homem tem um negócio que quando ele quer fazer outro brother dar risada, sai essas coisas mais absurdas. Essas coisas mais absurdas, erradas desse planeta Terra. Ô, Xexé, vou falar um negócio pra você. Mulher também, viu? Não, óbvio. Eu trabalho, é que eu não sei, né? é que eu não vou falar por trabalho, elas, não mas... é que eu trabalho com mulher, né? Eu trabalho no meio de um telemarketing ali. Então, cara, e as meninas esquecem que eu tô ali. Não, então, mas mulher é a mesma coisa, cara. Cara, sai uma baixaria ali que é inacreditável. Mas sabe essa coisa da conversa de bar, que você tá bêbado? Porque assim, o cara que às vezes ele tá lá no Twitter, extremamente errado, rir dos atrasados do Enem, eu acho um absurdo, cadê a empatia? Você foi no camarote do Enem do Não Salvo? Você tava lá? Não, eu não fui, eu tava com a minha Puta, filha. você sabia que eles fazem isso? O que é? O Ale não tá ligado. O Não Salvo, eu tô eles ligado. acampam O na show frente... dos atrasados. Não, mas como é que chama? É o camarote dos atrasados. O camarote Camarote dos Enfim, atrasados. isso é muito bom, cara. É escrotidão. Aí o cara tá lá no Twitter, porque, veja bem, acho que é errado rir dos coleguinhas, os moleques estão chegando atrasados. Aí ele na mesa do bar bêbado, é isso aí, tem que bater, e fala bosta e desfila preconceito. Então, às vezes o cara em público, assim, na internet, ele é aquele cara, né? Pô, não posso falar nada. E aí, só que junto, ele escrotiza geral. Faz piada com todo tipo de gente e tal. E o Não Ovo, a gente tenta encontrar o meio termo do cara que tá bêbado no bar zoando pra cacete e o cara que nas redes sociais que tem que ter um pouco de consciência da audiência, né? Porque o Não Ovo tem muito download. A gente também não vai ficar escrotizando minoria, a gente não vai ficar fortalecendo preconceito. A gente não faz isso no Não Ovo, mas a gente escrotiza. Escrotiza várias coisas, né? Só que às vezes a escrotidão... O lance, Luiz, aqui no Derivado, a gente tem uma regra que a gente não edita nada. O que vai pra edição e pronto. Já rolou, falou, tem que assumir. Tem que assumir. E vem cá, você acha que essa liberdade que vocês têm deve ser muito ao Padrim? Porque vamos supor, se dependesse de marca para patrocinar. É muito mais difícil você conseguir um patrocínio se você meter o Escrotocast. Agora, se você tem o Padrim, a galera quer que você meta o Escrotocast mesmo, é diferente. O Padrim, ele dá uma certa liberdade pro Não Ovo. Até não querendo trazer polêmica com o podcast de vocês, mas essa semana a gente teve, por exemplo, um lugar que o antigo hospedeiro do nosso podcast, o cara publicamente começou a falar que o Cid, porque é um cretino, porque ele foi lá no Enem. Então a gente... E aí a gente percebeu... O cara que hospedava. Quando o Não Ovo começou lá em 2015, a gente tinha uma central que faz essas... Ele não queria mais vocês como cliente, porque vocês alopraram os atrasados do Enem? Mas a gente saiu de lá muito tempo, a gente comprou, não deu problema nenhum. Vocês têm um server próprio. A gente saiu porque a gente queria independência mesmo. Chique, hein, Alesão? Server próprio é chique. E aí beleza, a gente tem o nosso server. E aí esse cara veio a público escrotizar, que foi um erro ter colocado o Não Ovo lá, que esses caras escroto, bando de pau no cu. Não falou isso, é o que eu tô falando. Mas enfim, escrotizou. E aí a gente começou a perceber que o Não Ovo, se não fosse pelo Padrinho, o Não Ovo não ia caber em lugar nenhum. Porque essa liberdade de escrotizar, ela só é possível graças aos ouvintes, que apoiam. Então, assim, o Não Ovo, não que ele seja o único, mas não faz publicidade, mas porque nenhuma marca investe em podcast mesmo. Então, isso, whatever. Mas se a gente, por exemplo, tivesse depender de algum agregador, alguma coisa assim, a gente tava lascado. Ninguém ia aceitar o Não Ovo. Pô, se eu colocar esses caras aqui, o cara vai zoar os atrasados no Enem lá? Um cretino. Então, a gente... Graças aos ouvintes que abraçam e apoiam, a gente acaba tendo uma certa liberdade. Não é só isso, né, Luiz? Que vocês também tomam certa liberdade com temas polêmicos, que nem drogas, por exemplo. Sim. O episódio lá, 108, né? Sim. Caraca, cara, eu escutei aquilo e falei, é delicado, né? E esse podcast de drogas é interessante, assim, porque a galera... Hoje em dia, tudo tem que ser politizado e é um lado ou outro. E a galera não decide se o Não Ovo tá para esquerda ou tá para direita. Vocês são a folha do podcast. A gente é o podcast, sabe aquele meme das coordenadas políticas? Assim, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, a galera, quando a gente fez o de drogas, a galera mais conservadora que ouve o Não Ovo não gostou. E aí a gente tava fazendo o Não Ovo ao vivo. Que a gente ficou 24 horas ao vivo. Eu ia perguntar sobre isso, cara. O Gilberto Barros da Balada. E aí, quando a gente começou a falar de drogas, aí apareceu a galera, tem que vir o nosso mito pra acabar com esses caras, falando de drogas. E começaram a xingar a gente. Então, tipo, esse é o problema, às vezes, do podcast de humor. Que a gente tem essa liberdade, mas muitas vezes o cara, ele só acha engraçado desde que não fira
aquilo que ele acredita. As né? convicções dele, Então, né? enquanto a gente tava zoando, por exemplo, né, o que é um meme grande do Não Salvo, que é o esquerdomacho, que é o homem desconstruído, que, respeita as minas, porque eu era machista, não sou mais. Aí a galera adora, isso aí, pau. Aí a gente vai e zoa o mega hétero, que é o cara que quer pagar de macho, porque eu tomo Jack Daniels, eu uso barba grande, eu assisto Sons of Anarchy, é isso aí, irmandade, né? Pá, machos, eu gosto de héteros, algum problema, virou crime ser hétero. Aí essa galera que ri do esquerdomacho não gosta, aí a galera que não gostava do esquerdomacho ri desse. Então esse inferno. Eu rio dos dois, cara, muito bom. Mas no fim todo mundo dá risada junto. Não, e é interessante porque se tinha um podcast... Acabou, perdemos a ler. Se tem um podcast que teria chance acima dos outros a ter patrocínio, é o Não Ovo, porque o Cid é bem relacionado com várias agências, né? Sim. No canal, nos perfis, Se ele quisesse fazer uma pauta mais limpinha e tudo mais, lapidar, ele poderia monetizar facilmente patrocinado. Né? Mas daí eu acho que o Não Ovo ele perderia, perderia um pouco do charme. Eu não digo que perderia a essência. Dá pra você fazer humor mais limpo, assim. Né? Mas não é o nosso caso, porque a gente não é inteligente, né? O famoso humor inteligente. O humor de Jerry Seinfeld. Eu prefiro o humor Louis C.K. do que Jerry Seinfeld. Então, a gente é o humor escroto. E muitas vezes, claro que às vezes a marca não quer ter associada ao nome dela, ao podcast. Mas eu não acho que o Não Ovo é essa coisa escrotérrima do mal e tal. A gente só é um podcast de humor. E para podcast de humor você precisa abrir certas coisas. Você não vai assistir um Faustão, por exemplo, e ficar esperando que o Faustão faça uma puta reflexão. Você não vai esperar nem se divertir, né? Entendeu? Então é da mesma forma que você não vai... Uma reflexão do Bial no Faustão. Você não vai ver o programa do Bial, o Bial vai falar: ô, louco, agora sou 23h59 aqui, você que tá aí, dona de casa, acordada porque o marido tá roncando e tal. Cada lugar que você vai, você espera um tipo de conteúdo, entendeu? Então você tem que estar meio que preparado. Você não vai pra igreja com roupa de balada, você não vai pra balada com roupa de igreja. Então é mais ou menos isso. Sensacional. Muito bom. Bom, vamos encerrar esse Derivado Cast especial podcast encerrando sobre a questão da monetização, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal a gente tocar nesse assunto. O Podmaníacos finalmente está no Apoia-se e ele demorou para estar no Apoia-se muito por um preconceito meu, sabe? Eu sempre achei que se um podcast não tem condições de existir, ele nem deveria existir. Não, então, porra, e aí um dia eu olhei e me falou, cara, mas aí que tá, os únicos podcasts que não estão no Padrinho ou no Apoia-se é o Podmaníacos e o Nerdcast. É de vez que o Nerdcast é milionário. Eu falei, realmente, é uma burrice muito grande. Cara, há mais de ano que eu falava pra você. Bicho. Exato. Caralho. E eu tô muito feliz que a gente tá encontrando um engajamento de um público muito diferenciado, cara. Quando a gente criou uma das primeiras recompensas que tem lá no Apoia-se, que é o grupo fechado no Telegram, com todo mundo do elenco do podcast, a galera que apoia em certo nível, esse é um pessoal muito bacana de se ter por perto. A gente tá tendo um retorno, um feedback muito diferenciado. Então, não apenas a gente tá conseguindo ter mais recursos e manter a periodicidade do podcast, mas a gente está descobrindo até um pouco melhor sobre o nosso público, né? E eu imagino que, pelo tamanho do Não Ovo, é uma coisa muito parecida, né? A gente está com mais de 1.100 padrinhos. Caraca, no Não Ovo, 1.100. E é uma galera, assim, que... eles são tão envolvidos assim com o tema do podcast, e eles não são aquele público assim de passar a mão na sua cabeça. Então, se às vezes você dá um deslize, faz alguma coisa errada, ou o programa não está bem, ou o tema escolhido foi ruim, os caras não têm vergonha de falar, eles estão lá para falar. E como é muita gente, a gente precisou criar níveis diferentes. Então a gente tem um nível, por exemplo, que é o Rolezeiros, que são planos a partir que o nossos planos é Faustop, Faustinho, Faustão, assim. E aí tem o Rolezeiros, que é um plano que o cara que tem condição, ele apoia com R$200 por mês. Porra. E esse plano, ele dá direito, uma vez por mês, a gente vai comer numa hamburgueria, que é a Trad, que você escutou lá, com tudo pago, e a gente depois sai de rolê. E a gente vai beber pros bar. E os caras, assim, tipo, a galera já... No começo tinha 6, agora no outro já tem 10... Agora, pro próximo já tem 14 confirmado, porque a galera vê as fotos, vê mas você vai no bar com tudo pago? Não, daí cada um por si. Não, o jantar é pago. Mas é uma puta hamburgueria, a melhor de São Paulo. E vai você e o Cid, a galera... Vai eu, o Cid, tudo não, porque se novo, se fosse a parte do bar pago, eu já tava entrando já. Não, aí Isso é barato, isso aqui é bom de bar, viu? Não, mas as primeiras a gente paga, aí a gente vai pro bar, aí, cara, a gente vai pra... O último rolezeiro, a gente foi pra Augusta, escrotizou. Nossa, virou Deduce do Brasil. Não, vai, dou ouvinte cego, chegou o cara com a bengala, você é o Luigi, eu gritei, vamos zoar, ele abraçou eu e tal. Aí é escrotidão total, porque a galera
gosta de fazer parte. Aí os caras chegam lá, ô Luigi, eu não gostei daquele episódio teu lá e tal, não sei o quê, porque você falou isso. Falou, obrigado pela dica e tal. Muito bom. E aí tem o nível que é o cara que faz parte do grupo do WhatsApp, e aí tem o nível que é o cara que faz parte do grupo do Facebook, e tem um nível que esse ninguém pagou ainda, que é o churrasco, que tem direito a dar um beijo no Cid. Olha só. Quinhentão esse aí? Esse é R$600. R$600. Tá caro esse beijo, hein, Cid? Puta que eu pariu. Ô, Luigi, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou me comprometer a acabar essa gravação e vou virar um apoiador lá. Lesão. Agora diz uma coisa pra mim. Você vai ser padrinho do Não Ovo. Padrinho do Não Ovo. E não só do Não Ovo, é legal, porque quando não, você é isso que eu ia te padrinho, você perguntar. apadrinha todos, o Rebobinando, o Bicuda. Olha só. Tem cara que, por exemplo, só ouve o Rebobinando, que acabou que ele entrou pegou um cabim bem diferente do Não Ovo, que tem uma galera que apoia o Rebobinando no padrinho do Não Ovo. Entendeu? Legal. Isso é muito importante, porque tem a família B9, por exemplo, ela tem uma campanha de apoiadores para cada podcast. Aí, eu acho que complica a vida assim, né, velho? Eu acho que o esquema deles é melhor. Nossa, engloba todos. Porque o esquema do B9, eu imagino que eles tratam meio que como uma empresinha, cada podcast. Né? Eles têm uma campanha. São modelos diferentes. E eu vi que tem uma meta lá que tá em 98% já do Busão Brasil lá. Cara, a gente bateu essa meta, porém o padrinho, vocês estão lidando com isso, às vezes a meta chega, mas o cara não paga o boleto. Tá. E aí ela volta pro valor real. Então, a gente bateu, só que aí passou, 3 dias, a gente viu que não compensou os boletos. Acho que a galera... Tem muita gente que paga, talvez na empolgação. E aí faz o boleto, mas não paga, e aí não cai na conta. Mas se bater e tá perto, a gente vai ter que escolher uma capital do Brasil e a gente vai ter que gravar... Cara... A história do Padrinho Não Ovo é o seguinte, porque a gente não sabia que o Não Ovo movimentava assim, tanta gente. Na verdade, a gente tinha um pouco de ideia pela galera, que a galera do podcast, ela é muito assim... Ela é. Sabe? Ela é muito... Isso é muito foda, sabe? E aí a gente fala, vamos fazer o padrinho? Vai dar, sabe, R$1.000. Tá bom. Mais um pouquinho, não sei o quê. Já dá pra comprar... A nossa meta é assim, pelo menos aí cerveja. Dá pra pagar e umas pizzas, uns lanches. Juro por Deus, cara. Não é fazer falsa modéstia, mas... A gente lançou e no primeiro dia bateu R$15.000. Quanto? R$15 mil. 15 mil no primeiro dia? 15 mil no primeiro dia. Puta merda. E aí a gente ficou desesperado, porque nisso a gente começou, a partir do 10 mil, a gente começou a colocar umas metas absurdas. E colocou uns planos absurdos. Tipo assim, se o cara... R$3.000, a gente ia fazer 24 horas ao vivo. Sabe? Aí, a partir de R$10.000, a gente vai ter que fazer um RPG todo mês. A gente vai ter que fazer uma vez um RPG. Fica com a vozinha da mãe. Um mês. Aí, acima não sei o quê, né? Vou ter que não sei na onde. Aí, acima não sei o quê. Aí, tem uma meta lá que se bater 200 mil, a gente vai mandar um embora. Vai demitir alguém. Embora. Vai. Aí a gente demite alguém. E tem uns planos, assim, muito malucos, assim, que, tipo, se o cara que paga, sei lá. Aí a gente começou a zoar. O do Rolezeiros, por exemplo, a gente colocou R$200, mas a gente nunca imaginava que esse cara ia pagar. Meia dúzia, tem agora duas dúzias. Tem 2 dúzias. Aí a gente colocou uns mais, tipo assim, R$3.000, se o cara pagar, a gente vai na festa do aniversário dele, fantasiado, da roupa que ele quiser, e canta parabéns pra ele, grava um Não Ovo lá dentro, entendeu? Sensacional. Então, assim, a gente começou a colocar... Cara, botando minha camisa, tá desabotoada aqui, minha pança tá aparecendo em vídeo. E aí, assim, cara, começou e foi um negócio absurdo, assim, que a gente não esperava. Tanto que a logística depois pra dar conta de tanta promessa e de tanta... Pô, cara, dá um trabalho lascado. E como é que é essa meta internacional que vocês têm? Não, aí se o cara se bater, acho que 50 mil, aí a gente vai viajar pro mundo, gravar um Não Ovo e tal. Tá que pariu. Mas é difícil bater, cara, difícil. Meu amigo Luigi, muito obrigado por você aqui no Derivado Cast. Foi sensacional. Acho que é muito iluminador para quem queria saber mais sobre essa vida de podcasteiro. E manda pra turma aí seu Instagram, seu Twitter. A rede social que você mais usa, o Twitter ou o Instagram? Cara, eu uso muito o Twitter, que é o @Luigi. Mas acessa meu site, porque vocês gostam muito de séries e o Série Maníacos, pra mim, sempre foi um modelo de conteúdo de qualidade, textos ótimos. Não é de hoje que eu elogio, não é porque você tá aqui, eu vivo elogiando vocês no Twitter. A galera veio perguntar pra mim, pô, o que você indica pra ler site de série além do Amigos do Fórum? Porque eu escrevendo, eu não consigo ver todas as séries e tal. Eu sempre indico vocês. Então, pra mim, é uma felicidade, é uma honra muito grande, né? E eu tava muito nervoso, tanto que eu não dormi nada essa noite, cara. Eu tinha ansiedade, assim, não vou falar bosta, eu sou fã dos caras, vai ser uma merda. Então, mas acessa o amigosdofórum.com.br, é um site de séries de cinema, mas eu não sou crítico, eu sou um cara que gosta das mesmas coisas que vocês e escrevo sobre elas a partir da minha perspectiva de consumo. Então, às vezes pode ser legal, pode não ser, pode odiar, pode ser uma merda,
Mas acessa lá, o Luigi, e ouça o Rebobinando, que é um podcast de cultura pop, só que é um podcast de cultura pop que a gente não fica falando de filme sério. A gente fala de moda de viola, a gente fala sobre influenciadores digitais, a gente fala sobre redes sociais, a gente fala sobre novela, a gente fala sobre televisão, a gente fala sobre o Faustão. A gente fala de bastante cultura popular e vai ter umas coisas bem legais aí que tá para entrar aí em temas aí. Sensacional. Todos os links do Luigi estão aqui na descrição, ou do vídeo, ou do podcast. Se você abaixar e você vai ver lá, Twitter, Instagram, amigos do Fórum, Rebobinando, no Ovo, tá tudo lá. Brigadão, Luigi. Alesão, e você? Eu sei que você é twitteiro, né, tesouro? Twitteiro, adoro. Ale Bonfá Cardoso no Twitter. E estou nas reviews do Mr. Robot na Série Maníacos. Bom demais. Cara, adoro o top 1 de mais comentados da Série Maníacos. Me dá muito orgulho. Olha lá. Subiu pra cabeça já. E tivemos gravação de Pod of War essa semana, Peraí, Xixão. quer dizer que as reviews de Mr. Robot bateram The Walking Dead em comentários? Bateu. Caralho, nem eu cara, sabia disso. Você não sabia? Pode Não. entrar lá que você vai ver. Parabéns, Lesão, mais do que merecido. Cara, muito bom, cara. E o Pod of tá War? engajada. Acho que foi porque de tanto eu pedi pra galera Não, também tá comentar. certo. Qual que é o tema do próximo POW? Cara, é aquela delícia das séries militares da CBS, da ABC, né? The Brave, SEAL Team. Vai entrar SWAT no meio ou não dá tempo? Não, acho que não, né? Porque não é militar, né? SWAT não é militar. tá certo, não é militar. É, não é militar. E Valor não, né? Pelo amor de O Deus. Bela tem só um comentário engraçadinho lá no final, né? Nossa Mas um Senhora. comentário depreciando mais do que as outras duas ainda. Sensacional, Lesão. E precisamos aqui agora oficializar que o Série Maníacos estará em todos os dias da CCXP. Cobertura mais que garantida. Caraca. Textos diários de Ale Bonfá descrevendo como é a experiência. Vídeos, redes sociais, bombante. Nós vamos trazer aquela cobertura balabaludo da CCXP desse ano. Estamos... O Ale, quando eu mandei mensagem pra ele, ó, credencial foi confirmado. Ele parou o carro pra mandar áudio. Aê, caralho! Que alegria de quem vai cara. trabalhar 4 dias dormindo 2 horas por noite, cara. Parabéns. A nossa quarta CCXP Tá lá, tá garantido. todos os dias. Cara, e a CCXP é um momento único do nosso ano, né? Esse ano eu vou te pedir pra você pegar leve. Pegar leve? Pegar leve na... Que nem ano passado, né? Não, ano passado foi pior que o ano anterior. Porra, ele não sabe brincar. Porque tem que trabalhar de dia e festejar à noite. Ah, não, é Só sério? que ele não vai festejar na maciota, ele vai festejar pra varar. Pra chegar no dia seguinte lá, zumbizão, e fazer o rolê ainda. Porra, e deu super certo. Deu certo. Deu super certo. Mas se tá me dando certo, não mexe, pô. Deixa eu... Time que tá ganhando nesse mundo, né? É isso aí. Eu sou o Michel Arouca em qualquer rede social, mas, cara, não segue Michel Arouca, é uma merda. Segue o Série Maníacos, é muito mais legal. Série Maníacos no Instagram, por exemplo. Quem segue o Série Maníacos no Instagram, tá vendo o Luigi lá nos stories, Série Maníacos BR. No Twitter também é muito mais divertido. Então tá bom. Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Uhul! Tchau. Valeu, Luigi!